pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os povos da Mesoamérica, que é o tema da semana 5 do volume 2 do PET. Então, o continente americano, ele começou a ser povoado há cerca de 14 mil anos atrás. No decorrer desse período, foram surgindo vários povos que viveram na Mesoamérica e na América do Sul, sendo eles os astecas, os maias e os incas, além de outros povos, mas esses são os principais que nós vamos estudar. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os astecas. Então, os astecas, eles foram uma das principais civilizações pré-colombianas, que eram um conjunto de povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. E eles viviam na região da Mesoamérica, que hoje nós conhecemos como América Latina. A capital do Império Azteca, chamada de Tenochtitlan, ela foi estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México, que é a capital do México. Os astecas, eles ficaram conhecidos por terem desenvolvido uma civilização muito sofisticada e muito evoluída. Vamos falar um pouco sobre a origem desse povo. Em 1325, vindos do norte da América, os astecas se fixaram na região central do continente, onde atualmente é o México. Eles eram um povo de tradição guerreira e tinham o costume de conquistar outros povos, passando a cobrar tributos. Além de conquistar esses outros povos, eles ampliaram seu território através da construção de cidades, e eles, por causa disso, organizaram uma grande civilização na Mesoamérica. A principal cidade asteca era Tenochtitlan, fundada no Lago Texcoco. Então, nós podemos ver aqui nesse mapa que ele traz a localização exata de onde ficava esse território asteca. Nós podemos ver que ele ficava nas terras onde hoje são o México, entre o Oceano Pacífico e o Golfo do México. Nessa imagem, nós temos uma representação, né, um desenho da cidade Tenochtitlan. Ela foi construída em cima de uma ilha que ficava no Lago Texcoco. Então, nós podemos ver que era uma cidade com muitas construções, muito desenvolvida, com muitas estradas que levavam a outras partes do território. Sobre a religião, os astecas, eles eram politeístas, então isso significa que eles cultuavam mais de um deus, vários deuses no caso, e o panteão deles, que é o conjunto de deuses de uma religião, tinha centenas de deuses. Muitos aspectos da vida dos astecas giravam em torno da crença religiosa. Então, eles frequentemente faziam oferendas e cerimônias aos deuses, solicitando boas colheitas, solicitando boa saúde. Eles pediam também, faziam cerimônias de casamentos, de nascimentos, celebravam diversas coisas. Em alguns casos, os rituais também envolviam sacrifícios humanos. Por quê? Porque eles acreditavam que esses sacrifícios serviriam para manter os deuses satisfeitos, e eles também acreditavam que assim o sol continuaria brilhando sempre. O sol era muito importante para esse povo porque ajudava a iluminar o dia, aquecer a terra, dar vida a tudo que existe, e também ajudava nas colheitas. Então, eles davam muita importância para o sol e acreditavam que eles tinham que agradar aos deuses com esses sacrifícios para continuar sendo abençoados. Nesse desenho, nós temos uma representação moderna, feita nos dias de hoje, do que seriam dois deuses astecas. Na esquerda, nós temos o Quetzalcoatl,
que era o deus da sabedoria, e na direita nós temos o Tezcatlipoca, que é o deus do céu noturno. Eles eram os deuses muito importantes para a religião asteca. A sociedade asteca, ela era muito diversa e consideravelmente hierarquizada, possuindo no auge do seu poder cerca de 11 milhões de pessoas. Então, era um território, era um império enorme, com muitas pessoas, muito grande e muito poderoso para aquela época. A sociedade asteca possuía o imperador como topo da pirâmide social. Ele era conhecido como Hueytlatoani e ele era visto como a representação do deus mais importante dos astecas, que era o Tezcatlipoca, que nós vimos na imagem anterior. Abaixo do imperador estava a nobreza, que era o grupo que possuía cargos na administração do Império dos Astecas. A maior parte da sociedade era formada pelos homens comuns, que era o grupo que exercia as diferentes funções na sociedade, como os comerciantes, os artesãos, os agricultores. Então, a maior parte da população era de trabalhadores comuns. E, por fim, na base da sociedade asteca estavam os escravos, que geralmente eram criminosos e pessoas endividadas que pagavam as suas dívidas por meio do trabalho. Nesse desenho, eu trouxe uma pirâmide para mostrar para vocês como que estava organizada a sociedade asteca. Então, no topo, nós temos o Tlatoani, que era o imperador. Logo abaixo, nós temos a nobreza, que era feita dos chefes administrativos e os chefes militares, também feita pelos sacerdotes dos astecas. Logo abaixo, nós temos o povo, que eram os trabalhadores, os artesãos, os camponeses. E, por último, nós temos os servos e os escravos. Sobre a economia, as atividades comerciais, elas eram essenciais para os astecas. As pessoas costumavam se reunir nos mercados para trocar produtos, como tecidos, alimentos e objetos de cerâmica. Em alguns casos, era necessário também usar grãos de cacau como moeda de troca, já que naquela época não existia dinheiro. E o cultivo agrícola dos astecas também, ele era muito próspero, e isso acontecia principalmente por causa da técnica de cultivo deles, que eram as chinampas. Aqui na imagem nós temos uma representação, um desenho do que seriam essas chinampas. Nessa técnica de agricultura, os astecas, eles construíam ilhas artificiais nos canais do lago Texcoco, que era aquele lago onde ficava a cidade deles, e eles utilizavam material orgânico do próprio lago para construir essas ilhas de cultivo. Então, era muito fértil, produzia muito, e isso trazia muita prosperidade para a sociedade deles. Por fim, os astecas, eles também construíram pirâmides, que são muito famosas, muito características, e elas tinham a função de templos religiosos, porque nessas pirâmides eram onde eles faziam os sacrifícios, faziam as cerimônias religiosas, e eles também observavam os astros, porque os astecas, eles eram muito desenvolvidos nessa área, eles sabiam muito de astronomia, de matemática, eles estudavam muito, eles tinham desenvolvido muito esse lado deles. Então, nessa imagem, nós temos uma ruína, né? Essa é uma foto atual de uma pirâmide asteca. Então, nós podemos ver o tamanho dela, como ela era imponente. Nós podemos perceber que era um local muito importante, que tinha muito destaque para aquela sociedade. Então, pessoal, esse é o fim da nossa aula.
Eu falei com você sobre os aspectos mais importantes sobre o povo asteca e na próxima aula nós vamos falar sobre o povo maia. Até lá!